Mais um tema para vocês: respeito. O que é respeito para você? Tratar os filhos com respeito você quer, mas será que você respeita os seus filhos? Será que você já parou para pensar que é necessário você respeitar para que você consiga o respeito deles? Pois bem, o ato de respeitar, em certos momentos, eles podem contestar alguma coisa que neste momento pode vir a pensar que você não está tratando com respeito. Como assim, Silvia? Bom, isso sempre é verdade, pois provavelmente o teu filho ele vem atravessando uma fase muito crítica e principalmente nós temos aí, desde o processo da primeira infância, na segunda infância, a gente enfrenta muitos problemas de respeito, de disciplina, de realização de tarefas escolares. Mas, na verdade, o seu filho ele pode não estar tratando essa questão do respeito, mas pelo fato de que às vezes ele fica te contestando, fica te provando, te testando o tempo todo. Bom, eu não sei como é que é na sua casa, mas na minha casa a questão do respeito é um embate, é como se eu tivesse na Segunda Guerra Mundial o tempo todo. Eu dizendo as regras do respeito, eu colocando as regras e as regras são quebradas. Muitas vezes pelos adultos, pelos pais. Porque assim, as crianças chegam um momento que elas querem que o respeito, quando é para elas, né? Quando é para o outro lado, elas não querem. E aí é um conflito muito grande entre respeito entre filho e entre pais. Porque muitas das vezes, eles não conseguem perceber que esse respeito, ele não é só para ali, para as regras da casa, mas é um respeito que te leva muito mais além. A gente procura dialogar em casa. Eu sinto falta desse diálogo. Mas às vezes você dialoga, você conversa, você explica e sabe, chega um momento que aquilo satura. Mas, de tanto você estar conversando com teu filho, ele não te dá uma resposta. Mas ainda é necessário você usar o diálogo. Falar, conversar, ainda é o melhor caminho. Porque se você discursa, se você dá bronca, se você coloca de castigo, se você faz milhares de coisas e ainda o teu filho ainda não conseguiu esse respeito, a gente precisa sentar com ele e tratar esse assunto de olho no olho. Eu gosto de tratar olho no olho, apesar de que às vezes cansa. Porque chega uma hora que você quer estabelecer esse limite de conversa para que ele entenda, mas ainda não tem maturidade. E aí, se você tem filho maior, você senta com ele, explica para ele e pede para ele te dar opinião. Vamos ver o que ele tem em relação a essa situação. Eu sei que não é uma maneira simples ou às vezes a gente tem uma resposta. Às vezes é muito complexo discutir o sim e o não. Mas não interrompa seu filho, tente ouvi-lo. Quanto mais você ouvi-lo, você vai conseguir chegar a um resultado. Mas uma coisa tem que ser do fundo do coração, você tem que ser sincero o mais possível. E se você ficar tratando de igual para igual, vai ser uma guerra que vocês não vão terminar nunca. Eu sei porque isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. Você tem que mostrar os dois lados. E tem que deixar aquele ponto de interrogação para que chegue um momento, ele comece a pensar e refletir naquelas atitudes que ele está tomando. Em algum momento isso vai chegar. Demora? Claro que demora. Nossa, e como demora. Mas não aceite um não como resposta. Eu sei que existe outros tipos de resposta normalmente. Muitas vezes os seus filhos vão se sentir desvalorizados, acabando aquela possibilidade de diálogo.
Mas o ponto crucial é o diálogo. Na minha opinião, os pais, eles precisam entrar nesse diálogo com o filho sempre, em vez de ficar mandando, ou em vez de você mandar ele ficar quieto. Ou, às vezes, você aceitar aquela situação, no lugar de você ficar explicando e não chega a nenhum resultado, ter a calma e manter-se firme na tua opinião. Desta maneira, você estará demonstrando aos teus filhos que vocês podem entrar num acordo, mesmo discordando, sem desrespeitar um outro. Porque nessa relação de respeito, o que acaba muito acontecendo é o enfrentamento, é o desrespeito entre pais e filhos. E muitas das vezes a gente sabe que chega às vias de fato. E nós não queremos isso, porque nós queremos o respeito dos nossos filhos. Nós queremos eles como amigo, mas sabendo que essa amizade tem um limite. Existe aí um amor e existe um limite, e dentro desses dois parâmetros, a gente precisa colocar o respeito. Mas tente fazer um acordo, tente combinar, dependendo da idade que os seus filhos têm. Mas a melhor maneira de demonstrar o respeito aos seus filhos é exigindo que eles pensem, ou que eles realizem tarefas que não são compatíveis com a idade. É importante que os pais deixem os filhos aproveitarem o agora das suas vidas. Quando mudarem para uma outra fase da vida, você pode ter certeza que sozinho eles mudarão o seu comportamento. Mas não se esqueça que não se preocupe demais. Você fica obrigando seus filhos a terem atitudes de adulto. Deixa que eles façam o que outras crianças da mesma idade normalmente fazem. Aproveite cada fase de vida do seu filho. Terão menos trabalho de criá-lo e a sua vida como pai vai ser muito mais divertida. Então tente usar esse princípio não como uma guerra mundial, como eu disse no início, mas tente agregar, tente trazer para o dia a dia. Tente fazer com que ele vá refletindo. À medida com que ele amadurece, à medida como ele cresce, isso vai ficando muito mais claro, isso vai ficando muito mais tranquilo dele compreender e cumprir as regras, os combinados e os respeitos. E não me esqueça, sempre coloque amor no processo. Você colocando amor, você consegue psicoeducar com amor e limites. Então agora, compartilhe esse assunto com outras pessoas, com amigos, com familiares. Faça com que essa conexão com esses princípios chegue até eles. Essa informação é importante para todos os pais e todas as pessoas que precisam desse conhecimento. Te encontro nos próximos vídeos da nossa websérie Psicoeducando com Amor e Limites. Até lá!